Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal. E hoje, 15 de novembro de 2018, dia da Independência da República, feriado. Muitos de vocês devem estar aproveitando, espero que, descansando, aproveitando esse dia. E vamos, na verdade, hoje é 15 de novembro mesmo, todos sabem que esse programa é gravado, né? São agora 20 para as 9 da manhã, acabando de gravar esse programa e ele vai já direto ao ar. Antes de começar o nosso programa, deixa eu só lembrar a todos vocês que até amanhã nós estamos fazendo a Black Friday do curso de numerologia cabalística, do estudo numerológico cabalístico. Então, aqueles que quiserem, entrem em contato através do e-mail que está passando no rodapé da tela aí, ou através de um dos meios que constam aí na descrição do vídeo. E começando o nosso vídeo, hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez seja bem polêmico. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que vão também discordar um pouco de mim, mas eu acho que o importante é que nós temos a capacidade de enxergar as coisas de vários aspectos, né? Não apenas sobre o aspecto que querem nos mostrar ou fazer enxergar. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre religião. Dizem que religião, política e futebol não se discute, né? Mas na verdade nós não vamos discutir, nós vamos falar realmente sobre uma visão diferente, né? Sobre uma visão, vamos dizer, mais imparcial e realista. A verdade, eu peço desculpa, teve fogos aqui que eu devido ao feriado, eu acho que o meu vizinho tem um monte de cachorros aqui e eles começam a latir. Tá? E como eu falei, esse vídeo está sendo gravado agora, já hoje, a 15 de novembro, então nós não vamos nem editar ou cortar. Tá? Então, voltando, a religião, através da história, ela vem influenciando a vida das pessoas, da sociedade, né? Tanto em seu modo de pensar, como também em seu modo de agir. A religião funciona como um condutor que influencia as pessoas, querendo ou não, por toda a sua vida. E não necessariamente contribui para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento do ser humano, né? E nem para o desenvolvimento social, na maioria das vezes. Naturalmente, pessoas religiosas têm uma tendência a ver a religião como uma forma de justificar as suas crenças e principalmente as dificuldades que enfrentam. Mas, por outro lado, se você usar o bom senso e procurar entender o que realmente é a religião, com certeza você perceberá que você está sendo manipulado. E vai ver também que todas as religiões, sem exceção, elas são cheias de problemas e de mazelas. E, infelizmente, a evolução humana sempre foi influenciada por mitos, que são utilizados, claro, até hoje para justificar ações e comportamentos sociais. Já na antiga Grécia, por exemplo, as divindades eram representadas por seres com sentimentos e aparência humana. E como todo ser humano, eles também demonstravam, através dos mitos, sentimentos como a raiva, amor, ciúme, ira, ódio e assim por diante. E com isso, o comportamento do dia a dia dos gregos era justificado pelas atitudes dos deuses, através de lendas e mitos, como o fogo de Prometeu, onde os gregos antigos eles acreditavam que o deus Prometeu ele roubou o fogo sagrado de Zeus para entregar aos seres humanos. Se comprometeu, haviam vários deuses na verdade, na Grécia Antiga. Eu cito Prometeu porque Prometeu sempre teve uma relação de cumplicidade com os seres humanos, né, na mitologia. Ele se aproxima muito dos seres humanos. Inicialmente, ele aparenta ser uma divindade e, ao mesmo tempo, ele possui uma certa bestialidade, vamos dizer assim, né? Exatamente como acontece com os seres humanos. E Prometeu apresenta um comportamento contraditório da mesma forma. Eu gosto de citar esse exemplo porque, à primeira vista, a religião parece ter uma missão, digamos, uma missão bem definida, né? Que seria o amor a Deus. E hoje em dia, na maioria delas, é um único Deus. E a nós mesmos, a família e
ao próximo como também à natureza. Que nada mais é que um ensinamento sistemático, baseado em dogmas somente, onde o resultado dessa confiança seria a salvação celestial da alma humana. Na verdade, a religião não passa de uma utopia, mas nem tudo é tão divino se você analisar justamente pelo lado moral ou pelo lado da exploração justamente das mazelas humanas. Se você fizer isso, você verá que os ensinamentos divinos, eles não conduzem necessariamente a um céu de brigadeiro. E se olhar de forma imparcial, você vai perceber que nesse céu existe ainda mais nuvens e tempestades do que ensinamentos divinos. E vai perceber também que a religião traz mais malefícios do que benefício à sua vida. Com certeza, isso pode parecer uma realidade triste e até radical, mas infelizmente a religião manipula as pessoas, faz com que cada um de nós tenha uma visão distorcida da realidade em que vivemos. E eu vou provar isso, inclusive, para vocês agora. Vamos aproveitar, inclusive, uma realidade que todos estamos vivendo aqui no Brasil, assim fica com certeza bem mais fácil de se entender e de se esclarecer. Como eu disse no início, depois da religião, a política é um dos temas mais polêmicos e discutidos, e que também causa, da mesma forma que a religião, discussões acaloradas, né? E todos sabem o porquê. É justamente porque, como a religião, a política interfere diretamente na sua vida. Cada um, dentro de seus princípios, quer convencer o outro sobre as vantagens de aderir à sua ideologia e também à sua causa. E vemos isso hoje nas redes sociais, na televisão, entre os familiares, amigos, em qualquer ambiente onde se junte mais do que duas pessoas. Nós vemos esse tipo de discussão hoje. Vemos, inclusive, familiares criando desafetos, né, entre si, por causa justamente de idealismo político. Por outro lado, apesar da forte influência que a política exerce sobre a vida das pessoas e até as brigas que ela causa, a cada 4 anos tudo muda na política, né? Os conceitos não são mais os mesmos, os partidos mudam, as ideias mudam, as ideologias mudam, os políticos mudam e assim segue a vida. Já por outro lado, quando nós falamos de religião, a coisa fica bem mais séria e bem mais complicada. Eu, sinceramente, eu confesso que eu já tentei, mas até hoje eu não consigo entender como uma doutrina de vida, tá? E é isso mesmo, a religião é uma doutrina de vida, ela não é uma filosofia de vida. Que vende algo para ser usado depois da morte pode se tornar um fanatismo exagerado que nós vemos por aí. E cada vez mais, né, pelo que nós percebemos. Se nós analisarmos friamente, a religião, em todas elas, tá, inclusive, pregam na morte, né, e a morte como um conceito kamikaze, que leva as pessoas a sacrificarem durante toda a sua vida para um dia, quem sabe, se for verdade, né, é o que eu já adianto, não é, né, ter o seu tão esperado lugarzinho no paraíso. E tem pior, há religiões que literalmente vendem um terreno no céu. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Eu não consigo entender como, em pleno século XXI, o conhecimento que temos, né, com todo o avanço que nós temos, a cultura que nós temos, como as pessoas não percebem que todas as religiões, sem exceção, tá, elas não passam de uma rede de interesses que visa justamente o contrário do que elas pregam. O único objetivo da religião é o poder, é a superioridade, é o controle sobre as pessoas, é manipular as pessoas. E fazem isso literalmente através de terrorismo mental. Usam o medo do desconhecido, o ódio, as desgraças da vida de cada pessoa para convencer cada uma delas de que a abnegação e a humildade será recompensada após sua morte. E com isso nós vemos coisas lamentáveis. Nós vemos hoje quase que diariamente extremistas que se propõem a cometer suicídios terroristas. Inclusive, se você reparar, qual é a única motivação de um terrorista suicida? Ele mata e morre pela sua crença religiosa. E agora eu pergunto, alguém tem dúvida que um imbecil desse está sendo usado e manipulado pela religião? É claro que está. A religião
é quem proporciona esse desequilíbrio mental, né, essa insanidade no indivíduo, me desculpem. Ele mata um monte de pessoas e morre porque acha que a sua religião é a certa e que a dos outros está errada. E acredita realmente que todos os outros estão tão errados que os julga imperfeitos. E acredita que a sua morte e dos seus inimigos, inimigos sim, tá? Porque o fanatismo faz com que qualquer outro que não pense exatamente como ele, seja visto como um inimigo e deve ser abatido. E ele faz isso, nem que custe a sua própria vida. Para quê? Para corrigir o que ele considera um erro e para satisfazer a Deus. Eu me pergunto, como ninguém percebeu ainda, que o único interesse que há por trás das religiões é o financeiro. Porque você acha que toda religião prega a humildade? É para que você aceite o que eles dizem sem contestar. E porque você acha que toda religião prega a pobreza e o conformismo? É para que você, claro, dê seu dinheiro para eles. É óbvio, se um padre, pastor, monge, pai de santo, qualquer outro começar a pregar o materialismo, dizer que você pode ter tudo que você quer, que você merece ser rico materialmente, como eu faço, você não vai dar seu dinheiro para eles. Ou alguns de vocês realmente acreditam que se alguma religião pregasse a riqueza material, um coitado que mal tem o que comer e mal pode sustentar a sua família, ia deixar na igreja ou dar para a igreja metade do seu salário mínimo, isso quando não dá ele inteiro. Concorda? E claro, ele ficaria com todo o dinheiro para ele. Eu vou repetir o que eu já falei, inclusive, algumas semanas atrás, no programa que aqueles que nos acompanham devem lembrar, que trata justamente da burrice alheia. Enquanto o ser humano buscar fórmulas mágicas para o sucesso e se deixar levar pelo conformismo, sempre haverá espaço para que um esperto manipule uma mente fanática ou uma mente conformista e com isso se aproveite das suas emoções para o seu benefício próprio. É assim que funciona a Igreja Católica, é assim que funciona o bispo oportunista das igrejas evangélicas, é assim que agem os pais de santos, o baba, o sei lá o que, tá? Desde o pajé até os ditos monges, todos dentro das proporções, claro, são riquíssimos. É claro que além do dinheiro envolve prestígio, envolve vaidade, envolve ego, poder, como eu falei antes, e também influência política. Na verdade, todos eles egocentricamente, claro, se consideram seres mais próximos a Deus, se consideram perfeitos. Repare uma coisa, entendam muito bem o que eu vou falar agora. O Deus da religião, note que eu estou falando da religião, certo? De todas elas, é um carrasco egocêntrico. A religião nos ensina princípios que nos levam a acreditar em um Deus negativo e rancoroso, em que se não seguirmos os seus mandamentos, suas normas e regras, seremos severamente punidos. É um Deus que diz ser Pai, mas não admite ser contrariado nem contestado de forma alguma. E pior, nos ama, mas se não retribuirmos esse amor sobre todas as coisas, somos castigados, ou seja, somos obrigados a admirá-lo. Aquele filho que desobedecer, ele manda literalmente para o inferno como castigo, como dizem a Igreja Católica. O Deus da religião, segundo a religião, né, ele extermina inimigos a ferro e fogo, ele afoga, ele pune com praga, ele se utiliza dos mais diversos castigos para impor o seu respeito e poder. Ele quer e precisa ser admirado, ter o ego dele satisfeito o tempo todo. Precisa de autoafirmação, e para isso temos que dizer e pensar constantemente que ele é o Senhor único e verdadeiro, ele é o Todo-Poderoso, e temos que acreditar que sem ele não seríamos nada. Venha a nós o vosso reino, e assim vai. Não é assim que funciona? Quando diz que Deus da religião é onisciente, onipresente, onipotente, é o mesmo que nós dizermos que ele é prepotente e controlador. É aquele que possui todo o conhecimento, que está presente em toda parte e que pode todas as coisas. E mesmo assim, ele ainda precisa ter certeza do nosso amor incondicional. Agora eu pergunto a cada um de vocês, será que Deus é realmente isso? O que a religião quer tentar nos fazer acreditar?
um Deus que mantém o controle sobre as pessoas? Ou será que tudo isso não é só para aumentar o seu rendimento, impondo a verdade pelo medo às pessoas? A verdade é que justamente por causa desse tipo de conduta religiosa é que numa sociedade, nós acabamos vivendo, na verdade, numa sociedade bajuladora, mesquinha e chantagista. Nós somos condicionados a este comportamento desde que nascemos. Independente da religião, é este Deus que todos pregam. A religião prega o ciúme. Isso mesmo, o Deus das religiões, ele é ciumento, ele deve ser o único e deve ser admirado. Evangelizar, na verdade, é uma forma politicamente correta de dizer que estão lhe impondo uma crença, que estão lhe impondo dogmas e principalmente um estilo de vida. Não permite a convivência de outros deuses, a não ser o único Deus que lhe é imposto, ou o Deus que ficticiamente a religião criou. Quando se evangeliza, se impõe um Deus único e quem não acredita deve ser convertido de qualquer maneira. Então vamos pensar, se Deus realmente ele é assim, e segundo a própria Bíblia, nós somos sua imagem e semelhança, por que haveríamos de ser diferente dele? E é por essa manipulação que o ser humano é dominado pelo ciúme, pela prepotência, pela arrogância, pela ganância e pelo egocentrismo. Várias pessoas elas já me fizeram essa pergunta, e é comum, inclusive, todos vocês escutarem, por que o ser humano é assim, ciumento, ganancioso, individualista, prepotente, egocêntrico, né? Entre outros, vários outros adjetivos terríveis aí. É muito simples, porque o Deus que lhe fizer acreditar é assim, e como afirmam que você é sua imagem e semelhança, é claro que você não ia, nenhum de nós ia ser diferente dele. Segundo a religião, nós devemos viver seguindo os princípios, seguindo normas e regras de Deus. E devemos inibir nossos sentimentos e emoções, já que Deus, claro, ele está sempre certo. E com certeza ele tem um plano para você. Claro que depois que você morrer, é óbvio, né? Porque durante a vida ele quer que você sofra, e sofra muito. Agora eu pergunto novamente, o que é certo e o que é errado? A frase de efeito da moda agora é: descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? O que está certo e o que está errado? Alguém sabe me dizer corretamente? Certo e errado, verdade ou não, é um conceito subjetivo, é uma medida de valores totalmente inconsistente. Menospreza os interesses e valores de uma pessoa, impondo sua verdade e seu conceito do que é certo ou errado, e leva apenas em consideração a satisfação do seu próprio ego e da ganância. Não é nem um pouco certo nem verdadeiro, é injusto além de tudo. É uma divisão onde a religião fica com tudo e os outros não ficam com nada. É por isso que vivemos num mundo, em uma sociedade principalmente tomada pela injustiça e pela ganância. O Deus que a religião prega, ele é individualista, ele é injusto e ele é ganancioso. No conceito religioso, para que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos, né, como gostam de falar aí, nós precisamos dar para Ele a nossa vida. Nós precisamos fazer sacrifício, dar dízimos e tudo o que Ele desejar em seu favor, para que em troca Ele nos dê algumas migalhas como benefício. E se você acha que não está sendo abençoado pelos conceitos e dogmas religiosos, com certeza é porque você está sendo um filho rebelde e não está dando o valor necessário ao seu papai do céu. Agora vamos pensar um pouco em tudo isso que nós falamos até agora, e todos sabem que não é uma invenção minha, inclusive, está escrito na Bíblia. Você ouve na igreja, nas missas, nos cultos e em tudo que se trata de qualquer conceito religioso. Se alguém que detém algum tipo de poder que deve ser utilizado para todos,
e o usa em benefício próprio, obrigando as pessoas a se submeterem e cobrando algo para que recebam algum benefício, nós estamos falando do quê? Certo? Uma chance, vamos pensar bem rápido. É exatamente isso que alguma de vocês deve ter pensado. Nós estamos falando em corrupção. Etimologicamente, o termo corrupção surgiu a partir do latim corruptus, que significa o ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor ou deteriorar algo. Legalmente, corrupção é um meio ilegal de se conseguir algo, e é um crime gravíssimo na maioria dos países, inclusive. A prática da corrupção está relacionada com a falta de conhecimento ou de opção das pessoas, na maioria das vezes. Justamente por não ter opção ou pelo medo, compactuam com o sistema corrupto. A corrupção é o ato de corromper alguém ou algo com a única finalidade de obter vantagem em relação aos outros, em troca de benefícios especiais de interesse próprio. A corrupção ainda pode significar o desvirtuamento e a devassidão de hábitos, costumes, tornando-os imorais ou antiéticos, por exemplo. Então, se nós analisarmos o Deus da religião corretamente, ele é um corrupto. Ele está mais para um político e, com certeza, se ele estiver em algum lugar, não é no céu que ele está. Provavelmente ele deve estar em Brasília, se você for procurar, né? E se você bobear, logo, logo você vai achar ele em Curitiba, na carteiragem da Polícia Federal. Isso pode parecer uma brincadeira, mas se entendermos isso, vemos que, na verdade, a religião não é nada mais que uma corrupção de valores. A religião é uma praga, ela manipula e aliena as pessoas. Ela leva você a acreditar que o Deus criado por ela é o único Deus verdadeiro. E com isso, que os valores que querem impor sobre as pessoas é o único certo e verdadeiro. Faz com que você veja sua própria vida pela realidade que eles querem que você veja, e não por sua própria realidade. Ao invés de ele incentivar a pensar e tirar suas próprias conclusões, enxergar a sua vida sob o seu próprio ponto de vista, a religião ela força você a acreditar que no que seus controladores querem que você acredite. Deus é uma essência, e foi a religião quem transformou Deus em um conceito espiritual e material. Né? Pela religião, ser rico é estar com Deus, e estar longe de Deus é ser pobre. Agora, pergunte a qualquer líder religioso se ele dá o dinheiro dele então para você, e assim ele vai se sentir mais rico. Pergunta para o Papa por que ele não dá o trono milionário que ele senta a bunda benta dele para os pobres, para ele se sentir mais rico. Eles querem que você dê o seu dinheiro. E eles mesmos não dividem nem dão nada para ninguém. É ainda pior, todos eles lhe garantem a salvação, mas para isso você precisa dar, você precisa doar, especialmente seus bens materiais como um sacrifício. E é claro que você só irá receber os benefícios depois da sua morte. Né? Eles não têm que te dar garantia nenhuma do produto. Depois que você morrer, você vai cobrar de quem? Né? Vai virar assombração e vai vir atazanar o Papa, o padre, o pastor, o monge. Nem Buda você vai achar para poder xingar ele lá no céu se existisse. Certo? Então, chegue em qualquer igreja, qualquer templo, seja lá onde você frequenta, diga para o pastor, para o padre, para o pai de santo, para o baba, ou para qualquer um dos picareta que comanda o espetáculo lá, desculpe, que você deu o dízimo, doou, foi bondoso, adorou a Deus, ao Deus corrupto deles, mas que a sua vida continua a mesma coisa de sempre, que não mudou nada. Sabe o que ele vai te responder? Que você não tem fé, e é por isso que sua vida é ruim, que a culpa é sua. E esse acho que é a única coisa que eu vou concordar com eles. A culpa realmente é sua. Tudo que acontece na sua vida é consequência dos seus próprios atos e escolhas. Então, se isso está acontecendo com você, largue de ser burro, comece você a cuidar da sua própria vida, deixa de seguir conceitos, valores, ser controlado por coisas retrógradas e ultrapassadas. Deus existe, mas não como eles querem lhe fazer acreditar. Ele não fica sei lá onde tramando contra a vida de ninguém, nem
querendo prejudicar ninguém. Deus não tem propósito nenhum para a sua vida. Ele não quer que você dê nada para Ele e nem fique babando em cima dele para admirar o seu poder e a sua soberania. A parte dele, Ele fez. Ele lhe deu a vida, Ele lhe deu inteligência, Ele lhe deu capacidade de raciocinar por conta própria, e com isso tirar suas próprias conclusões e decidir. Por isso, Deus, não o Deus da religião, o Deus universal, Ele é justo. Se você toma decisões corretas, você obtém resultados favoráveis e, claro, é mais feliz. Por outro lado, se você tomar decisões erradas, você arcará com o seu erro e sofrerá as consequências. É simples, né? Pelo tempo que você quiser se punir a você mesmo. Não é Deus que lhe castiga, nem lhe beneficia. Você é seu próprio benfeitor e o seu próprio carrasco. Carrasco é causa e efeito. Se as coisas deram certo, é porque você agiu certo, você tomou decisões corretas. Não foi nenhum favor de Deus, foi competência sua. Por outro lado, se deu errado, é porque você errou, não foi castigo divino, nem é a vontade de Deus que você sofra, foi você que fez besteira. Né? Os textos sagrados, incluindo a Bíblia, o Torá e o Alcorão também, eles preservam e protegem fragmentos da cultura da Idade do Ferro. Para quem não sabe, a Idade do Ferro foi uma época de superstições inimagináveis, né? De muita ignorância, de desigualdade, de racismo, de aversão, de violência contra as mulheres. A escravidão tinha a bênção de Deus na Idade do Ferro. Tá? Mulheres e crianças eram literalmente posse dos homens. As pessoas sacrificavam animais, produtos agrícolas, os exércitos organizavam holocaustos com o objetivo de acalmar os deuses e usam o nome de Deus para justificar com isso as piores atrocidades que aconteceram na história da humanidade. E com isso, qualquer crente, e quando falo crente eu me refiro a qualquer um que acredite nesse Deus das religiões, eu não estou falando de uma religião específica. Qualquer crente que queira desculpar o seu próprio temperamento, o seu egocentrismo, a sua intolerância, a sua incompetência como ser humano, com certeza vai encontrar justificativa nos escritos sagrados e também argumentos para culpar Deus de suas atitudes e dos seus erros. A religião usa o medo das pessoas e é por isso que vende a ideia do paraíso e do inferno. Eles criam o problema para vender soluções, né? Ou, no ditado popular, a religião cria dificuldade para vender facilidade. Ela faz você acreditar que a religião é um simbolismo de Deus, né? Que ser religioso é sinônimo de bondade. E criam com isso a imagem de um Deus prepotente, de um Deus vingativo, impiedoso, ciumento, que não pode nem deve de forma alguma ter sua vontade desrespeitada ou ser contrariado. É um Deus que escolhe sobre os seus próprios conceitos inexplicáveis quem vence e quem perde. É um corrupto que cobra caro por seus favores e lhe dá migalhas em troca. Defende os seus preferidos e castiga aqueles que rejeitam. Quer acabar com o seu sofrimento e ter uma vida repleta de realizações? Largue de dar atenção ao que não pode ser explicado e se concentre em suas próprias realizações. Se arrisque, não tenha medo de correr risco. Descubra os seus potenciais, planeje a sua vida e foque em seus objetivos. Deixe de ser uma pessoa comodista e conformista. Pare de buscar fórmula mágica ou de ficar buscando explicações para os problemas que você vive em coisas ocultas, para se livrar da culpa, na verdade. Tome o controle da sua vida, aprenda com os seus erros e siga em frente sem medo. Em último caso, se as religiões estiverem certas, eu tenho certeza, né, que elas não estão, mas supondo que ela esteja, para isso deve ser um saco. Imagina passar a eternidade vestindo uma bata, de geral azul ou branca, né, que é o que eles pregam, ouvindo anjos tocando harpa, sem diversão, sem TV a cabo, sem uísque, sem cerveja, sem carro importado, sem nenhum prazer. Já pensaram nisso? Por outro lado,
Se o inferno é como as religiões pregam, o inferno é aqui, bem-vindo ao inferno. Quem investe na morte é funerária, né? Então, a menos que você seja dono de uma, aproveita a sua vida ao máximo, seja justo, seja honesto, busque suas realizações com dignidade e com toda certeza. Se você agir com nobreza em suas atitudes, em suas decisões, você estará se tornando um ser humano melhor e certamente você irá progredir muito mais e se sentir uma pessoa mais feliz e mais realizada. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Se você gostou do nosso vídeo, curta. Se acha que ele pode ser útil para alguém de alguma forma, compartilhe. E se você não gostou, deixe sua sugestão. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima semana, se Deus assim quiser. E com certeza Ele vai querer. Até lá. E mais uma vez, muito obrigado a todos.